O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Glória a Deus, bom dia, feliz dia 26 de março de 2026, nós estamos no 26, amém? E termina no 26, e glória a Deus pelas 26 constantes do universo, pela soma do nome do Senhor ser 26, glória a Deus pelo nosso Deus maravilhoso, e é o dobro da soma de Ahavá, que é amor, que é 13, nós vimos aí na aula de hebraico que rolou aí nessa semana, e como é maravilhoso. Nós temos as palavras do Senhor, nós temos vida na palavra de Deus. Irmãos, que guerra, né? Que guerra para que a palavra de Deus seja liberada. Que guerra como o inimigo cria situações e tantas barreiras para que a palavra não seja liberada, para que a frequência seja interrompida. Mas hoje a frequência é rompedora, então não é interrompedora, é rompedora. Vai romper e vai tirar toda a barreira do inferno. Hoje é o bom dia, é o bom dia, é um ótimo dia, será um dia maravilhoso, porque nós temos vida, nós temos a palavra de Deus que é espírito e vida. Você está eu vou te localizar, você está na semana de uma renúncia absurda, a semana de uma verdade que liberta, e ela vai trazer denúncia daquilo que está sendo retido, então retenção nessa semana não dá, irmãos, não dá. Seja bem-vindo à semana da verdade que liberta dos desvios e retenções pelo derramar quântico, sem reservas de quem ama, sem admitir traição. A cada mês a cada semana, nós estamos falando sobre um capítulo de João. Então estamos em João 12. Seja bem-vindo à 12ª semana do ano. 3 meses, irmãos, esse ano tá voando. Se você achou que 2025 foi rápido, eu quero te avisar que 2026 vai dar um show de rapidez até a volta do Senhor. Os dias serão abreviados, o Senhor é misericordioso. E que possamos desfrutar de cada dia, não como 24 horas, mas como tudo consagrado ao Senhor. Não com uma agenda organizada, mas com uma agenda que submete à vontade do Senhor. E glória a Deus por essa semana, onde você encontra na renúncia completa, né, nesse amor que não admite traição, você encontra toda a tua devoção, toda a tua entrega. E à medida em que nós entregamos, em que a nossa oferta é real, é inteira, é intensa, é uma oferta real, ela denuncia aquilo que não é real, aquilo que é fake. Então ela desestabiliza o ambiente e ela vai despertando reações que se denunciam, que denunciam motivações escondidas. Isso é maravilhoso, porque nós vemos em muitos momentos a palavra de Deus, isso acontecer, onde há uma oferta verdadeira, onde há um romper, né? Porque a oferta ela é uma frequência rompedora mesmo, né? Ela é uma voz. Engraçado, porque nós vemos engraçado, não é a palavra, né? Mas assim, como é maravilhoso, porque o Senhor Jesus foi como uma ovelha muda, né, ao matadouro. E ele se entregou como essa ovelha muda. Mas tinha uma frequência de um rugido de leão.
esse paradoxo da força e da fraqueza. E isso é o Senhor. E glória a Deus, porque nós temos esse mover da renúncia e da oferta que tem uma voz, é uma frequência rompedora, rompe o sepulcro e ao terceiro dia ressuscita, aleluia. Aquela voz que disse está consumado, meu Deus, que poder, que autoridade de alguém que não foi obrigado a fazer algo, mas que se entregou espontaneamente para um plano superior, para um propósito eterno. Irmãos, estamos então declarando nessa quinta-feira de frequência rompedora. Declaramos hoje aqui, deixa eu situar aqui a palavra. É a decisão da morte geradora que frutifica sem reservas, multiplicando resultados precisos por uma renúncia única. Resultados precisos, renúncia única. Quem fez uma renúncia única foi o Senhor Jesus. Ele fala que se o grão de trigo não morrer na terra, não pode produzir. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. E quando ele fala sobre isso, é bem no momento onde as pessoas, isso está em João 12, depois da oferta de Maria, e nós vemos que os gregos vieram buscar eles, as pessoas queriam ver Jesus. E isso não mexeu com o ego de Jesus, não trouxe a ele a alegria da popularidade, o que seria hoje, né, irmãos? Muito celebrado, porque as pessoas estão celebrando, né? 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 100 mil seguidores, ou 1 milhão de seguidores. E elas estão aí na sua celebração de seguidores. Mas, irmãos, Jesus não estava celebrando aqueles seguidores. Porque lá na cruz, ele foi abandonado. Não é verdade? Cadê os seguidores? Cadê os milhares e milhares? Meu Deus, Senhor Jesus. Mas nós temos uma certeza, e o Senhor Jesus declarou a sua certeza sobre a morte, sobre não amar a vida de alma. Aquele que ama a sua vida de alma, ele vai perder. Mas aquele que não ama, mas que odeia a vida de alma, e é engraçado, que também esse termo não quero usar e usei de novo, que João 12, deixa eu ler aqui rapidamente, ele fala sobre isso, né, depois desse contexto. Deixa eu só ver aqui, irmãos. Quem ama a sua vida da alma, perde-a. E quem odeia a sua vida da alma, neste mundo, aguardará para a vida eterna. Meu Deus, olha, isso é mesmo um chacoalhão, porque nós ficamos completamente envolvidos com a nossa vida da alma. Envolvidos com as nossas demandas, né, com tudo aquilo que nós podemos viver, com toda a possibilidade, probabilidade e cargos e ascensão e tantas coisas que nós vamos chamar, inclusive, de testemunho, né? Olha, Deus me fez ver, Deus mudou aqui, Deus isso, Deus aquilo. E quando, na verdade, nós articulamos todo esse testemunho. Sabe o que nós precisamos testificar, irmãos? De Cristo em nós. Porque a vida da alma, ela é uma grande ilusão. É uma fábrica de fantasia. E nós ficamos enfeitiçados nesse contexto. Mas quando você é arrancado, você começa a buscar o Senhor. Você percebe que isso não faz mais sentido. Inclusive, eu quero ler um devocional. Eu sempre leio, né, irmãos? E tá aqui, ó, Uma Mesa no Deserto. E tem sido uma mesa para mim tão farta. Eu amo, eu tenho muita conexão com esses escritos, muita mesmo. E aqui no dia de hoje eu quero ler porque nós temos exatamente João 12. E olha o que ele diz. Amém. Diz assim: encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João 12, 3. Uma vez quebrado o frasco, por amor ao Senhor, a mais doce fragrância impregnou a casa em Betânia. Um perfume foi liberado no ar para que todos pudessem apreciá-lo, e ninguém pôde deixar de senti-lo. Qual é o significado deste ocorrido? Você já se deparou com uma pessoa que sofreu profundamente e cujas experiências forçaram-na a ter satisfação apenas no Senhor? Então você já ficou a par de algo. Sua percepção espiritual logo detecta uma fragrância, o que Paulo chama de o bom perfume de Cristo. Algo irrompeu-se naquela vida com o intuito de liberar o que havia no íntimo do próprio Deus, e você não pode confundi-lo. O perfume que encheu a casa em Betânia naquele dia ainda enche a igreja hoje. Aleluia! A fragrância de Maria nunca perde o seu aroma. Irmãos, né? Que quebrantamento, que rompimento,
que derramar, que libação maravilhosa. Porque quando Maria, ela derrama todo aquele seu perfume, ela tem uma certeza, eu encontrei o Senhor. Eu não estou na expectativa de um casamento que eu posso ter, de uma pessoa que eu vou encontrar, de uma possibilidade que eu vou viver. Eu já encontrei tudo em Jesus. E quando nós temos essa ampla suficiência em Jesus, não é uma arrogância, é uma convicção que eu não preciso de mais nada. Eu tenho o Senhor. E todas as coisas que forem acrescentadas a partir disso, amém. Mas isso me basta, isso tem que nos bastar, ter o Senhor, ler a palavra de Deus e você se deleitar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero te amar, Senhor, eu quero receber esse amor teu, eu quero essa mutualidade, quero relacionamento, e o Senhor nos ama tanto, irmãos, como o Senhor nos ama. Então, que nós possamos ter esse perfume que enche a igreja até hoje, aleluia, que é o nosso quebrantamento. É de fato quando nós não temos mais reservas, quando nós temos só o Senhor. E você já viu que o Senhor, ele trabalha exatamente assim. Ele vai tirando da tua vida todas as sobras, né? O teu apego com isso, com aquilo. Nós temos muita expectativa com os nossos filhos. E Deus vai lá e corta. Aí você pensa tanta coisa, não é Deus. Deus está fazendo isso. Aí você tem uma expectativa com o teu trabalho, Deus vai lá e corta. E eu lembro, sabe, faz muito tempo. Eu tive uma época assim que eu tinha umas entregas, algumas coisas que toda vez assim que eu queria algo pra mim, eu vou gastar dinheiro, eu vou comprar, vou investir pra mim. Ou eu não fazia, eu entregava o valor, ou se eu comprava, eu entregava de oferta que eu tinha comprado. E uma pessoa muito próxima minha falou assim, eu não entendo, por que Deus não quer que tu tenha essas coisas? Deus não aceita que tu tenhas, o que é isso, né? Como que Deus não quisesse me dar algo. E engraçado, eu falei, isso é uma consagração, eu que estou insistindo em algumas coisas. É uma consagração, é uma total dependência de que o que eu mais quero não é o mais importante. E o Senhor frustrava algumas situações para que eu pudesse olhar só para Ele. E eu percebo hoje numa intensidade muito maior, em coisas muito mais profundas e muito mais importantes para mim, o Senhor fazendo a mesma coisa. E Ele vai rompendo. Por quê? Para que eu possa olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. Enquanto eu não olhar firmemente para o Senhor, eu estou desviando meu olhar para alguma coisa que eu estou cuidando. Então isso me faz perder. Pedro, quando olhava a tempestade, ele afundava no mar. Mas quando ele olhava para os olhos do Senhor, ele podia andar. Então todo esse desvio, essa distração, os medos, situações, o desejo de controle do cenário, ele nos faz afundar, mas quando eu olho para o Senhor, eu não estou mais querendo saber o que está me deixando em pé. Eu sei que eu estou cada vez mais perto do Senhor. Aleluia. Que possamos estar cada vez mais perto do Senhor sem explicar, sem justificar. Às vezes eu quero uma justificativa racional para aquilo que é espiritual. E eu tenho aprendido que eu não tenho que falar nada. É só confiar no Senhor. Nada, né? Nada. Aleluia. Então, irmãos, temos essa decisão da morte geradora. E Jesus, quando ele fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Então, Jesus, aqui em Hebreus também, Hebreus 2, diz assim que, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aleluia. Ele aperfeiçoasse por meio do quê? De sofrimentos. Nós somos aperfeiçoados. Nós lemos aqui nesse devocional que alguém que de repente sofreu tanto só tem agora olhos para o Senhor. Por que o Senhor faz isso conosco? Para nos arrancar da ilusão e da fantasia, das coisas que que promovem a nós falsa segurança, falsa alegria, é falso, é fake. O mundo é fake. E nós vamos atrás, porque o mundo ele oferece conforto o tempo todo. Mas quando fala assim, para eu negar a minha vida de alma, minha vida da alma, tá me dizendo assim, vai ser desconfortável. E nós precisamos estar dispostos a viver um desconforto para ter olhos só para o Senhor, para não querer outra coisa. Esse mundo é tão frustrante, né? E toda a sua glória natural é tão frustrante. Mas nós temos em Cristo, temos no Senhor uma total e ampla satisfação. É só o Senhor. E você vai se frustrar com pessoas, talvez as que você mais ama.
ou as que você julgava que mais te amavam, né? E o que talvez realmente te amam. Você vai se frustrar com todos os formatos que você mesmo criou, com toda a segurança que você mesmo projetou. Vai se frustrar para saber que o Senhor é a única fonte, que os teus olhos podem estar somente no Senhor. Amém? Que seja assim o nosso desfrute. Aleluia. Quero também te convidar a você estar buscando mais, lendo a Bíblia todos os dias. Não pensa que você não tem tempo, que não dá. Você vai ler. Aqui, quando fala a palavra do Senhor da decisão da morte geradora, que frutifica sem reservas, é uma certeza que quanto mais eu leio a palavra de Deus, eu consigo entender o que o Senhor Jesus estava fazendo. Quando eu leio isso aqui de uma forma natural, eu penso, mas para que morrer? Vai morrer para ressuscitar depois? Para que esse trabalho todo, né? Mas para que esse sofrimento? Nós queremos, de uma forma natural, justificar o espiritual. Mas à medida que você lê a palavra de Deus e você lê, aleluia, cada vez mais você entende o propósito do Senhor. E aqui ele multiplica resultados precisos por uma renúncia única. O resultado preciso do Senhor está na morte. O resultado preciso do Senhor teve origem na morte. A ressurreição, quando ao terceiro dia. E é preciso, porque todos os resultados do Senhor estavam assim, para que se cumprisse a palavra dita por intermédio dos profetas. Tudo aconteceu para cumprir uma profecia, tudo com precisão, para trazer sinal e confirmação, validação daquele momento e da pessoa do Senhor. Aleluia! Então, por uma renúncia única, ele se entregou, ele sofreu todas as coisas, espontaneamente ele se entregou. Essa é a decisão de uma morte geradora. É morte, mas está gerando. Eu estou me esvaziando, mas algo está sendo cheio. Irmãos, que coisa rica. Sabe que o Senhor vai nos matando mesmo, né? Vai matando porque o nosso ego precisa morrer. Olha por quanto tempo religiosamente eu vivi a minha vida e eu penso assim, o quanto isso é ego. Né? O quanto a minha demanda era um ego gigante. De fazer as coisas, de ter tantas obras. E hoje, quando você começa a desfrutar do Senhor, você pensa, meu Deus, o que eu mais precisava eu não tinha. O que eu mais, né, a minha maior sede eu não tinha. Sempre estava com sede. Por quê? Porque não desfrutava o Senhor de verdade. Porque também não dá tempo, tem muita coisa para fazer, a vida é corrida, tá cheia de escala, e você fica lá envolvido numa sequência sem fim. E nunca te dá tempo. E no fim, parece um hamster daquela, sabe, né? Aquele negocinho parece uma esteirinha, né? Porque não tem fim. Fica lá só gastando energia, mas não produz de fato alguma coisa. É andar numa esteira e não sair do lugar. E nós precisamos andar e avançar no alvo que é Cristo. Buscar, eu não estou criticando igreja, escala, organização, não estou falando sobre isso, mas estou falando que você precisa olhar para dentro de você e buscar o Cristo que você crê e buscar a comunhão com esse Cristo todos os dias. A tua premissa tem que ser o Senhor. Eu falei, né, numa outra reunião aqui online, sobre uma palavra que um dos irmãos ministrou sobre o não me toques. Então a minha primícia, ela pertence ao Senhor. Eu acordo cedo, ou a hora que acordar, minha primeira palavra eu vou dirigir a Deus. Meu primeiro olhar, eu vou olhar para o alto de onde me vem socorro. Eu preciso definir padrão de vida, de devoção, de santidade, não religioso, mas de realidade. Eu amo o Senhor, eu acordei, eu quero estar com o Senhor. Né? Às vezes tem uma situação para resolver, uma outra, mas o Senhor sabe, eu quero ficar com Ele. Eu quero ler o matinal, eu quero ler a palavra, eu quero saber o que o Senhor tem. Olha só, eu estava cansada hoje, né? E essa semana, eu vou dar o testemunho da semana inteira, que já começou tem uns dias, mas tá cansada com muitas situações. E eu comecei a ler a Bíblia com as notas de rodapé. Essa Bíblia aqui, dessa versão restauração. E aí, num dia aqui de Mateus, falava sobre o Nazareno, né? Que Jesus, para que se cumprisse a profecia, ele foi criado em Nazaré. E ele fala assim que, em hebraico, Nazareno, né? Netzer, ele fala assim, tá ligado a renovo. Ele pode ter sido chamado de Nazareno porque também é ligado a renovo. E renovo é o que está lá em Isaías 11, né? Do tronco de Jessé. E aqui em Isaías 6,13, né? Quando fala
que fala do juízo de Deus sobre Judá, né? Após a destruição, o remanescente, um toco sobreviverá. Ainda que a 10ª parte seja consumida, esse resto sagrado será a semente de restauração, comparado a um carvalho, um terebinto que, mesmo cortado, volta a brotar. E ele fala, ainda como carvalho, a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. E eu fiquei pensando nesse texto hoje, pensando, meu Deus, né? Tudo continua. Todas as coisas têm uma continuidade, porque é uma santa semente garantindo continuidade. E pensando que Davi, né, o reinado de Davi e tal, enfim, a monarquia, ela terminou. Mas em Cristo Jesus existe um renovo dessa monarquia, né? Um renovo dessa monarquia, daquele que é rei dos reis, daquele que é soberano, daquele que é Senhor. E é maravilhoso porque a semente é santa. Então uma semente santa, ela é frutífera a tempo e fora de tempo. E glória a Deus, porque é isso que nós carregamos. E quem sai semeando essa santa semente, ainda que chorando, vai colher sorrindo. Essa semente é o Cristo em nós. Essa palavra que nós carregamos, nós precisamos liberar essa palavra, falar. E a gente não fala aleatório, vai falar aquilo que o Senhor quer que você fale, vai ter discernimento daquilo que eu vou dizer, com quem eu vou conectar, para que os nossos dias não sejam dias comuns, no sentido de viver uma vida natural, mas dias cheios do Espírito, aonde o Senhor te colocar, existe algo para acontecer. E não importa, irmãos, julgamentos, situações, não importa nada. Nós temos o Senhor, glória a Deus. E eu creio aqui em Hebreus ainda fala, né, que Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. A morte geradora é isso. Aquilo que parece o fim, está declarando um novo início. Jesus, ele é o renovo, ele é o Nazareno, é o Netzer, daquilo que acabou, daquilo que deu, que morreu. Não, continua frutificando, sem reservas. E tem um resultado preciso, né? Porque justamente ele está completando, ele é a continuidade de Davi. E está completando um sacerdócio, completando uma monarquia espiritual. Porque aquilo que, né, Salomão foi considerado como Jesus, porque Jesus é o filho de Davi que reinou foi Salomão. Mas o Senhor completa o testemunho que Salomão não consegue entregar. Aliás, de todos que não conseguem entregar, o Senhor é aquele que completa o testemunho, porque Ele é maior do que Salomão. Aleluia. E temos nessa palavra, essa vida, onde você desperta para essa vida, onde você tem essa certeza de que no fim existe um novo início, porque é uma morte geradora, porque tudo na palavra não tem um fim em si, tem uma continuidade para o propósito. Aquilo que você pensa assim, acabou. Deus vai lá e te surpreende com coisas que recomeçam diante dos teus olhos. Glória a Deus, glória a Deus. E tudo que nos acontece tem origem no Senhor. E quando nós andamos dessa forma, não existe nem bem nem mal, né? Geralmente as pessoas me perguntam se onde eu moro é bom, se é melhor do que São Paulo, onde eu prefiro morar. E eu fico pensando assim que talvez eu tivesse muitas preferências, eu tenho muitas preferências. Mas se eu falar que é bom aqui por isso e ruim lá por tal coisa, ou lá é bom por isso e aqui é ruim por outro motivo, eu estou fazendo uma comparação incomparável, né? De coisas incomparáveis. Não é isso. O propósito de Deus agora é aqui, é o ciclo aqui. Não é sobre ser melhor ou ser pior. É sobre saber que tudo coopera para o meu bem. E glória a Deus. Inclusive está aqui falando, eu sei que isso coopera para o meu bem. Eu sei que nós temos um memorial diante do Senhor. E que todas as coisas que nós fazemos para envergonhar Satanás ao máximo. Oh, eu amo esse termo. O irmão Hamilton falou na conferência. Precisamos envergonhá-lo ao máximo. Eu tô aqui para envergonhar Satanás ao máximo. Aleluia. Posso estar com sono, o que for, né? Aleluia. Com a camiseta preta de sempre, um calor. Não importa. Eu vou envergonhá-lo ao máximo. Queria travar o meu vídeo, não funcionou, não estragou, corrompeu o arquivo, mas não corrompe o nosso coração. Assim, ó, tu olha e fala, não vou ter tempo, não vai dar. Tantas coisas, mas quando tu se propõe e se submete, dá. É possível. Aleluia.
Então que seja esse dia hoje, um dia do inédito de Deus, de você romper com todas as tuas barreiras e limites, situações que querem impedir o teu avanço. Você vai romper isso hoje em nome de Jesus, não pela tua força, pelo Espírito. Pelo Espírito, vou avançar pelo Espírito. É o Senhor que faz. Enquanto eu tento no meu grito, no meu berro, do meu jeito, no meu controle, as coisas não fluem. Mas quando eu me submeto ao Senhor, todas as coisas podem fluir. Tudo vai fluir. Aleluia. Deixa fluir esse rio. Deixa a glória de Deus se manifestar. Irmãos, quero fazer um convite aqui. Dia 31 de março teremos vigília. Bom, vou fazer o convite cronológico, né? Primeiro que sábado estaremos juntos, né, na Rádio Vinhedo Web às 8 horas da manhã. Então, baixa o aplicativo, fica conectado. E no dia 31, se não me engano, terça-feira, nós estaremos juntos também às 19 horas, porque tem a nossa conexão interferente. Mas depois, 11 horas da noite, tem vigília. E por que fazemos vigília? Para que essa vigília? Para virarmos o nosso mês em consagração. Gratidão pelo que passou. E muita, muita, muita palavra e vida e direção por aquilo que virá. Então nós vamos entrar no mês de abril. Meu Deus, irmão, já parou para pensar que um quarto do ano já foi? 3 meses do ano, já foi. Voou assim, ó. O Senhor está remindo mesmo esse tempo. Senhor Jesus. Eu penso assim, eu saio da reunião, né, lá de Tijucas e penso assim, é tão bom estar com os irmãos, né? Poxa, eu tenho que esperar uma semana. Eu já penso assim, meu Deus, é tão bom estar com os irmãos, daqui a pouco a gente já tá junto de novo. Porque vai passar voando. Daqui a pouco eu tô aqui de novo. Glória a Deus. Que possamos desfrutar do tempo que temos. E que seja a nossa marca, a marca da comunhão. O corpo de Cristo. A alegria de estar no corpo. Amém? Fica conectado com as palavras. Você tem aqui esse canal do YouTube recheado de realidade. Recheado de verdades. A porção de cada irmão. Então, pode maratonar o canal. Vai ouvindo, né? Você vai encontrar cada um dentro da sua porção e cada um na sua particularidade, no sofá, em casa, de onde estiver, pouco importa. O que importa é aquilo que nos conecta. É aquilo que somos motivados todos os dias, que faz com que nós acordamos e temos disposição de entregar a nossa vida ao Senhor. Todos os dias fazemos isso, todos os dias você acorda, todos os dias você vence a morte, todos os dias você abre os teus olhos para declarar, eu venci, saio das trevas e encontro a luz todos os dias. E que seja a nossa vida, uma vida assim, diária com o Senhor. Gasta teu tempo lendo a Bíblia. Irmãos, gasta tempo lendo a Bíblia. Gasta. Eu estava lendo João 12, eu amo, né? O Evangelho de João é bem cósmico, assim. Ainda que cada evangelho tem a sua particularidade. O evangelho de João, ele não traz uma cronologia, mas ele vai direto para o início de tudo, né? E é muito impactante ler João. E ele mesmo fala, né, sobre o unigênito que se tornou primogênito. Ele fala do unigênito. Mas acho que Apocalipse, né, ele deve falar sobre o primogênito. Não lembro agora, mas o primogênito de muitos irmãos. E nós temos o Senhor, que era único, e ele se tornou primogênito de muitos irmãos, porque ele se entregou, foi o trigo que morreu, para uma multiplicação precisa, para multiplicar o seu corpo, para ser corpo e ele ser o cabeça. E glória a Deus que somos participantes, estamos inseridos e pertencemos a essa realidade do corpo de Cristo. Glória a Deus. Quero orar com você, irmãos, com vocês, irmãos. E aonde houver qualquer situação, você vai clamar e vai falar, Senhor, fala comigo, né? Senhor, me capacita. Se você também quiser entregar a tua oferta, entregue. É muito mais, né? Se você quiser entregar a sua oferta, entregue o seu dízimo. Não, sabe o que é? Se proponha nesse dia a romper. A gente está na semana da entrega, semana da renúncia. Como que eu vou ter retenção na semana da renúncia? Fala pra mim. Não dá, não, é inadequado, não é coerente. Eu preciso entregar, eu preciso romper. Depender do Senhor. Quebra esse vaso. E dependa do Senhor. E tudo aquilo que você ainda tem como confiança, arranca da tua vida. Olha, se tudo der errado, a gente tem sempre um plano B, né? Não, porque se tudo der errado, ainda tem isso aqui. Se tudo der errado... Não, irmãos. Se tudo der errado, já deu certo. Se eu perdi tudo, eu ganhei tudo. E lembra das perdas que são necessárias. O Senhor vai te dando perdas no caminho. Perdas que você precisa para só olhar para Ele. Tem um hino muito lindo que diz assim, por trás de tudo aqui Deus se oculta. Ele é soberano, né? E que Ele nos ajuda. Depois o refrão fala assim, nós te vemos, nós te amamos. A Ti, Senhor, tudo entregamos.
Eu amo esse refrão, né? Porque se eu tô falando que eu tô vendo, é porque eu sei que ele tá oculto em tudo que me acontece, mas eu tô vendo que é ele. Por isso que fala, nós te vemos, nós te amamos, a ti, Senhor, tudo entregamos. E essa é ver o Senhor, amar o Senhor e entregar tudo nas mãos do Senhor. Confia, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca tudo na mão dele, teus filhos. Olha, você acha que a tua super proteção resolve alguma coisa? No dia da adversidade, vem com vontade para você olhar só para o Senhor. Vem, olha, para rasgar tudo, para você olhar só para o Senhor. Quando Maria quebrou aquele perfume maravilhoso, ela não estava olhando, com certeza ela não estava olhando para o frasco quebrado, para o óleo que foi derramado, nem para a cara de Judas. Ela estava olhando para o Senhor. Porque o que eu quero, né? Nós falamos na reunião, né, sobre Jesus ser charmoso. Uma pessoa charmosa, ela não precisa ser necessariamente bonita, até porque Jesus não tinha nada que nos atraísse. Mas uma pessoa charmosa é uma pessoa que te chama a atenção de algum jeito, né? Tu não sabe bem assim o que ela tem, mas ela é diferente. E Jesus é assim. Sei bem, mas me atrai. É o evangelho que dói, mas me atrai. Né? De renúncia, de perda, mas me atrai. De detonar tudo, né? Mas me atrai. Porque eu sei que o fim nele sempre vai ser um novo início. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que a palavra do Senhor te levante nessa manhã, te desperte para a realidade, te faça enxergar a verdade do Senhor em tudo que te acontece. Pede para o Senhor, abre os meus olhos. Eu quero enxergar que por trás de tudo aqui, o Senhor se oculta, mas eu tô te vendo. Ninguém tá vendo, mas eu tô vendo. Ninguém te entende, tá tudo bem. Essa é a característica, talvez uma das mais fortes de um peregrino. Ser incompreendido. Ninguém vai te entender, ninguém entende as tuas decisões, tuas escolhas. E talvez vai chegar um tempo que talvez ninguém te queira tão perto, né? Porque a conversa não é mais a mesma. A renúncia, ela é muito evidente. Mas você vai estar perto de pessoas que amam o Senhor, que renunciam ao Senhor, e que renunciam tudo pelo Senhor, não o Senhor. Renuncia tudo pelo Senhor. E você vai se conectar com essa realidade. Glória a Deus, glória a Deus. Porque não estamos presos a formatos, não estamos presos a nada que nos garanta alguma coisa. Eu quero finalizar, que eu li isso aqui acho que eu li na rádio, ou na terça-feira, eu não lembro, mas do Compartilhar em Tijucas eu tenho certeza que eu li. Que o irmão Otmani fala assim, que falava, né, que assim, direto as pessoas iam falar para ele que se ela servisse ao Senhor, se elas iam ter o que comer, né, o medo de ter perdas e tal. A gente vai ter pelo menos aí uma panela de arroz, né? Tô aqui parafraseando, né? E o Otmani respondeu assim: quando você conhecer o Senhor, a primeira coisa que ele vai fazer, quando você andar com o Senhor, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar a tua panela de arroz. Ele vai acabar com qualquer dependência. É isso, irmãos. É isso. Não busque garantias naturais. O Senhor é a garantia sempre. Quinta-feira, frequências rompedoras. Amém? Rompe. Rompe com tudo, rompe mesmo. Fala assim, eu estou rompendo. Quero uma palavra rompedora. Quero chegar nos ambientes que tem um muro tão gigante, mas vai romper, eu vou atravessar, eu vou acessar. Não tem fronteira que vai me resistir. Eu vou passando, porque eu sou uma atravessadora, sou hebreia, atravessadora de rios. Estou vencendo, estou saindo de uma margem indo para o outro lado. Eu estou chegando no outro lado. O inimigo não vai me parar por nada. No nome do Senhor Jesus. Nós paramos diante do Senhor. Quando a nuvem para, a gente para. Amém? Mas enquanto está se movendo, nós não ficaremos parados. Não perde o bonde. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Pede para o Senhor, me dá sensibilidade no meu espírito para te ouvir, Senhor. Para declarar, Rinene, eis-me aqui. Eu quero, cumpra-se minha tua vontade. Olha, que eu vou gastar minha vida para ter um trabalho melhor, para ter uma casa boa, para ter um carro. Eu quero gastar minha vida com o Senhor. Eu vi esses dias e agora eu vou encerrar de verdade. Uma mulher dizendo assim que se mudar de casa, morar numa casa maior, trocar de carro, isso implica no marido dela trabalhar mais e ela mais para bancar isso. Ela falou, então eu não quero. Porque o tempo que eu tenho hoje com as pessoas que eu amo é o que eu mais aprecio e é o que eu mais, é o mais precioso, né? É o que eu mais aprecio. Então nós precisamos definir o que é precioso. Amém? Que o teu conceito de valor mude. Porque a partir de Cristo tudo muda.
a partir do Senhor, você conhece o Senhor, o que era importante não é mais, o que não era talvez tão importante se torna a preciosidade da tua vida. Ler a palavra de Deus tem que ser um tesouro para você. Desfrutar do Senhor tem que ser um tesouro. Senhor Jesus, obrigada por essa manhã com os meus irmãos, pela alegria de termos a tua palavra liberada. Só de falar essas poucas palavras o meu coração está cheio. Netzer, renovo, vida. Senhor, eu te amo. Eu amo a vida que veio de ti. Tudo que vem de ti, Senhor, é amável. Tudo, todas as coisas, tudo coopera realmente para o nosso bem, para um testemunho maior. Tu és o amor da nossa vida. Senhor, nós te amamos. Nós te amamos. Tu és o nosso amor. Tu és, Senhor, tudo que precisamos. Tudo, tudo. Nada mais, Senhor, nos importa. Que possamos, Senhor, te louvar e te glorificar em todo ambiente. Aonde, Senhor, o inimigo quer pôr as suas mãos. Senhor, coloca a tua mão soberana. Todo roubo, desvio e retenção. Nessa semana, Senhor, que venham à tona, porque temos o Senhor, temos a tua palavra e a nossa oferta que clama. Aleluia pela frequência da oferta, da renúncia, da entrega, Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Faça a tua consagração. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com e tenha uma vida de consagração. Né? Isso é o mais importante. Glória a Deus, que todas as outras coisas fazem parte da nossa entrega, né? Seja oferta, seja ajudar o próximo, seja estar disponível para a obra, tudo isso é consequência da tua vida em Cristo. Deus te abençoe. Quinta-feira gloriosa, poderosa e abençoada em nome de Jesus. Amém. glorificado.
precious than gold or silver. I want you more precious than gold.